Olá pessoal, como é que vocês estão se sentindo aí em quarentena? Eu imagino que ninguém esteja bem de verdade, né? Mas a gente aqui tá seguindo, tentando fazer o nosso melhor, pensar positivo e conseguir fazer também essa transmissão de informação aí para quem tá fazendo as perguntas pra gente. E hoje eu tô acompanhada da minha filha mais velha, aqui a Amanda, que esse ano passou na Faculdade de Medicina da USP. Tô super contente por ela estar aqui também, tá bom? Vamos lá. Então eu vou começar respondendo duas perguntas que tem muito a ver sobre zumbido pulsátil. A Dora Lima perguntou: sei que a senhora já falou inúmeras vezes sobre zumbido, mas agradeceria imensamente se pudesse falar um pouco sobre zumbido pulsátil. Estou convivendo com isso há quase um ano. Vários médicos, vários exames e nenhuma explicação da causa. E o Marcelo Alexandrino colocou assim: estou acompanhando os vídeos, quero agradecer e parabenizar pela iniciativa. Minha mulher sofre com zumbido pulsátil, espero que não seja a Dora, né? Como sopros ritmados. Consultou-se com diferentes otorrinos, fez diversos exames normais, exceto uma eletroneuromiografia que mostrou desfiladeiro cervical. Poderia falar alguma coisa a respeito? Então vamos lá. Zumbido pulsátil é um jeito raro de um zumbido se manifestar. Então, basicamente, é a sensação do coração pulsando na orelha. Em uma, na outra, ou às vezes, mais raramente, na cabeça. Na maioria das vezes, quando o coração acelera, seja porque subiu escada, fez algum esforço, ou porque emocionou, e daí a gente sabe que o coração bate mais rápido, né? Quando a gente fica emocionada. Normalmente existe essa aceleração da batida no coração também, ou seja, do zumbido pulsátil. Mas o que a gente tem que pensar? Veja, desde que a gente nasceu, o coração pulsa. E não por causa disso a gente fica ouvindo esse batimento no ouvido. Ou seja, tem que acontecer alguma coisa diferente para que a transmissão desse batimento no peito pelo coração seja transmitido de modo que a gente passe a escutar um zumbido chato, incômodo e contínuo batendo no ouvido, tá? Então, normalmente é alguma coisa que muda o jeito do coração bater, ou a frequência, ou a força, ou o jeito desse sangue passar pelos vasos sanguíneos ali nas proximidades do ouvido. Então, normalmente, eu falo para os meus pacientes assim: imagine que a gente tenha duas garrafas de água aqui na mão, tá? Se eu inclinar uma delas aos pouquinhos, para que a água saia e vá preencher o copo, a gente imagina que esse fluxo de água pelo gargalo está sendo um fluxo mais ou menos linear e ele passa numa boa. E se eu fizer com a outra garrafa assim, eu vou fazer com que essa passagem da água pelo gargalo seja turbilhonando. Então ela vai passar, vai encher o copo, que é o propósito, porém vai fazer barulho, né? Fica lá, né? Fica lá embolotando essa passagem do fluxo. Então veja, a gente tem aí uma origem para esse turbilhonamento que um ouvido absolutamente normal poderia tá percebendo. Então, existem causas de zumbido pulsátil que são super simples, por exemplo, a anemia. A gente já teve uma paciente que tinha um mioma grande no útero, sangrava bastante, fazia anemia e tinha zumbido pulsátil. Ela operou o mioma, recuperou a anemia, nem precisou de tratamento porque o zumbido pulsátil sumiu espontaneamente. Outra causa tem a ver com hipertiroidismo, né? Ou com pressão alta. Coisas que fazem esse jeito do coração bater ser modificado. Agora, isso tudo pode ser visto aí com exame de sangue, com exame clínico do paciente. Agora, o nosso achado mais comum não é esse, tá? Aliás, a Mandinha me lembra quando eu estiver perto do tempo dos 10 minutos. O nosso achado mais comum é radiológico, ou seja, ele é visto numa angiotomografia ou numa
angiorressonância magnética. É o que acontece na maioria das vezes. E isso já é um sinal, uma justificativa do porquê se faz vários exames e não se encontra nada. Porque os exames que as duas pessoas comentaram aqui não são os que se investiga a parte radiológica do zumbido pulsátil. Então, tomografia ou ressonância magnética, dependendo da suspeita inicial que o médico tem, mas normalmente um complemento chamado anjo vaso sanguíneo, angiotomografia ou angiorressonância magnética, tá? E aí sim, a gente descobre um outro lado do zumbido pulsátil, que é escondidinho, né? E por isso que a gente precisa ir atrás para diagnosticar. Então, existem outras coisas, variações anatômicas, fístulas arteriovenosas, malformações, a gente já teve alguns casos de aneurisma, ou seja, pelo bem, pelo mal, eu prefiro pecar por excesso na investigação do que ficar sem saber, tá? Então, acho que me chamou a atenção essas duas pessoas terem essa experiência, um monte de médico, um monte de exame, nenhuma resposta. E aproveitando a questão do Marcelo, né, com o desfiladeiro cervical, desfiladeiro torácico, a ideia tem a ver com uma variação aqui da anatomia das vértebras que costuma vir com dor, tá? Então, se o desfiladeiro fosse um evento comum, eu mesma como otorrino, recebendo meus pacientes com zumbido pulsátil, veria um monte de pessoas com desfiladeiro, mas não é a nossa prática. De qualquer jeito, a dor por si só, sem desfiladeiro nenhum, pode ter relação com o zumbido tradicional e às vezes com zumbido pulsátil. Então, se a sua esposa tiver algo no mesmo lado, ó, me dói desse lado aqui, e eu tenho a pulsação aqui, aí a chance de ter alguma coisa em comum passa a ser maior, tá bom? E daí eu vou responder também para Bina Scheuer, desculpa. Gostaria de saber se o zumbido tem alguma relação com a cachumba na infância e com labirintite na vida adulta. É possível resolver o zumbido reorganizando os cristais soltos no ouvido ou apenas um aparelho auditivo resolveria o zumbido? Bina, veja, com cachumba na infância, o zumbido só vai ter relação se a cachumba provocou uma perda de audição. Isso é possível de acontecer, mas daí o zumbido e a cachumba teriam que ter a mesma idade, tá? Fora isso, eu não costumo ver relação. Com labirintite na vida adulta, sim, essa relação é muito mais comum e provável do que com a cachumba, tá? O zumbido normalmente é gerado na parte da frente do labirinto, onde está a cóclea, né? Que é o órgão da audição, e a labirintite normalmente acontece por um problema na parte de trás do labirinto, né? Que é o órgão do equilíbrio. Enfim, quem agride o ouvido interno pode agredir só uma parte e provocar perda e ou zumbido, ou só a outra parte e provocar tontura, como é o caso dos cristais, né, da VPPB, vertigem posicional paroxística benigna, ou o agressor pode agredir as duas partes e fazer o trio de sintomas aparecer, tá? Então, nesses casos de VPPB, é que a manobra para reposição dos cristais faz sentido, e aí sim, se o zumbido tá junto, ele pode melhorar. E em relação ao aparelho auditivo, ele é reservado, em geral, para as pessoas que têm a perda de audição, né, junto com o zumbido, mas ele também pode ser usado para zumbido puro, tá? Sem a perda, usando aí a parte do gerador de som, porque a gente sabe que uma das estratégias para tratar o zumbido, principalmente aqueles que são mais rebeldes, mais antigos, não respondem à medicação, a coisas mais rápidas, de fato é a estimulação sonora. Então o aparelho auditivo pode ser uma forma de tratar o zumbido. Tá dando tempo aí? Então tá bom, minha linda filha aqui tá avisando que a gente tá chegando no tempo, então eu vou fechar esse vídeo e a gente completa as perguntas com o segundo vídeo. Aguarda a gente aí, até mais!